Olá pessoal, tudo bem? Se você está começando no mundo do desenvolvimento de jogos, este projeto é para você. Que tal criarmos um jogo do início ao fim e publicarmos o mesmo ainda no itch.io? Durante os nossos encontros nós vamos criar o jogo Minha Fazendinha. Nesse jogo você deverá fazer o que? Coletar o maior número de carnes possíveis antes que o tempo acabe. Quando o tempo acabar, você vai descobrir quantas carnes você coletou para alimentar os animais. E o mais legal de tudo, você vai aprender como trabalhar com scripts, como trabalhar com o Canvas aqui na Unity e várias outras coisas, pessoal. Então é um projeto focado para quem está dando seus primeiros passos no mundo da programação. Gostaram? Então aguardo vocês nos nossos encontros. Um grande abraço, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a construção do nosso game Minha Fazendinha. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o Unity Hub aberto e nós vamos criar o nosso projeto, pessoal. Então vou vir aqui, ó, New Project. Vou escolher a versão da Unity que eu vou utilizar. Eu peguei a mais atual do momento. Vou vir aqui e vou escolher um template 2D URP, tá? Então Universal Render Pipeline. O nome do projeto vai ser Minha Fazendinha. Pronto. E aqui é só mandar criar na pasta que você desejar. Pronto, pessoal. Já estamos criando o template inicial do nosso projeto aqui. Agora é só aguardar que o Unity seja aberto. Aproveitando enquanto ele está sendo aberto, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão acessar o site. Deixa eu puxar aqui para o lado, ó. Vocês vão acessar o site github.com/defilito. Então tá aqui, ó. Eu estou entrando no meu portfólio do GitHub e nós vamos entrar em repositórios. Para quê? Para nós fazermos o download dos arquivos que nós vamos utilizar nesse projeto. Então vocês vão vir aqui no repositório chamado Unity Minha Fazendinha. Vocês vão clicar. Cliquei. Aqui em cima vocês estão vendo o endereço, então vocês podem acessar diretamente esse endereço que vai cair aqui no repositório. Vão acessar a pasta Assets. Dentro da pastinha Assets tem um arquivo chamado minhafazendinha.zip. Vocês vão clicar no arquivo e clicar aqui no cantinho, ó, Download Raw File. Ele vai fazer o download do arquivo e aí você vai poder utilizar tudo que tem lá dentro. E é só descompactar esse arquivo. Correto, pessoal? Então, ó, cliquei aqui, ele vai fazer o download do arquivo. Eu posso fechar essa janelinha. Aí é só abrir o Windows Explorer aqui, ó, explorador de arquivos, ir na pastinha Downloads. Vai ter aqui o arquivo zipado, ó, Minha Fazendinha. Vocês vão clicar com o botão direito e extrair tudo, tá? Aí ele vai perguntar, ó, deseja extrair a pasta compactada? Extrair. Pronto. Ele já vai extrair e vai criar dentro da pasta Downloads uma pasta chamada Minha Fazendinha. Você vai entrar lá dentro, tem outra pasta Minha Fazendinha e os arquivos que nós vamos utilizar aqui no nosso projeto, ó. Tá vendo? Animais, cenários, itens, está tudo aqui. Beleza? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Já aproveitando, dentro do cenário tem os cenários que eu vou utilizar. Eu vou vir aqui na pastinha cenários, ó, e eu vou tirar o acento. Só vou colocar aqui, ó, cenários. Beleza? Vou voltar uma pastinha. Vou renomear essa pasta Minha Fazendinha para Assets. Pronto. Tá aqui, ó. Ou melhor, para Sprites. Então, dentro da pasta Download, nós descompactamos o Minha Fazendinha. Entrei aqui dentro. Renomeei a primeira pasta, que era Minha Fazendinha para Sprites. E tirei o acento da pasta Cenários. Só para nós organizarmos aqui os arquivos. Beleza? Nesse meio tempo, já deve ter aberto aí, ó, a sua Unity. Tá vendo, ó? Tá aqui carregada, bonitona, nosso projeto, onde eu tenho o Yerk que mostra todos os elementos da cena atual. Qual cena? Simple Scene. Aqui eu tenho a visão da cena. Aqui o Inspector mostra as características dos objetos que você selecionar aqui na cena, como por exemplo, ó, selecionei a câmera. Aqui são as características da minha câmera. Aqui embaixo
eu tenho a aba Project, que mostra os arquivos do meu projeto. E aqui nessa aba Project, pessoal, nós temos a pastinha Assets. Dentro de Assets, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aquela pasta Sprites e vamos arrastar aqui para dentro, ó. Pronto. Você acabou de importar para o seu projeto os arquivos que você vai utilizar dentro do mesmo. Então tá aqui, ó, Sprites. Tá aqui os arquivos que nós vamos utilizar no nosso projeto. Fechou? Maravilha. Então nós já temos os arquivos. Estão todos aqui, ó. Se eu clicar uma vez no arquivinho, eu consigo ver ele. Se eu clicar em Sprite Editor, eu consigo visualizar a Sprite, ó. Tá vendo? A imagem. Então tá tudo aqui já. Maravilha. Agora nós vamos organizar outra coisa, pessoal. Nós vamos vir aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão vir aqui em Game e nós vamos mudar a visualização do nosso jogo. Do jeito que está o display, ó, é como se eu falasse o seguinte, vou criar um jogo 1080 por 1920, tá vendo? Ó? Esse é o formato do jogo que eu pretendo criar. Só que eu não quero esse formato para o nosso jogo, eu quero um formato, ó, que ele é, ó, 16 por 9, tá vendo? Ele é nesse formato aqui. Então vocês vão vir aqui e vão escolher 16 por 9. Pronto. Já arrumamos aqui o formato do nosso game. Fechou? Então, fizeram isso? Maravilha. Outra coisa interessante. Nós vamos vir aqui na nossa cena padrão e vamos clicar na nossa câmera, ó, Main Cam. Tá vendo? Clicar aqui, ó. Fechou. Tudo bonitinho. Tem a cor da câmera de fundo. Maravilha, ó. Só para você visualizar. Eu tenho uma luz global e tá aí a nossa cena. Beleza? O que nós vamos fazer aqui na nossa cena de exemplo? Nós vamos pegar e vamos inserir um fundo para ela. Então nós vamos vir aqui, ó, em Sprite e vamos inserir aqui, ó, dentro da pastinha cenários, eu tenho o fundo Landscape, ó. Nós vamos arrastar aqui para o Yerk. Pronto. O que aconteceu? Se eu clicar na minha cena, ó, eu consigo visualizar que na minha cena do meu game, olha lá que legal, eu tenho uma imagem de fundo. Viram que interessante? Aí, não sei se o de vocês está mostrando ou não, que deve estar, tem esse botãozinho aqui, ó, Toggle Visibility of All Gizmos. Tá? Que mostra algumas informações visuais para você programar, como por exemplo a câmera. Então eu ativei o meu, estava desativado. Ele mostra aqui, ó, o tamanho da minha câmera. Então se eu bater um olho aí e falar assim, pô, puxa vida, o que a minha câmera vai estar visualizando? Ó, é isso aqui. Fechou? Então tá aqui o tamanhão dela, ó, seguindo esse padrão aqui que nós definimos de visibilidade, ó, 16 por 9. Tá vendo? Viram que interessante? E aí, pessoal, vamos lá. Vou voltar para cá, para a cena. Eu já tenho a minha imagem de fundo. O que eu quero colocar aqui também nessa minha imagem? Eu vou querer colocar depois os nossos animais, tá? E mais alguns outros elementos. Só que o nosso joguinho, pessoal, ele vai possuir 3 cenas, tá? A cena de menu, a cena principal, onde tudo acontece, e a cena de Game Over. A cena de menu, nós vamos colocar elementos visuais para a pessoa conhecer, saber do que se trata o jogo, e o botãozinho jogar. Na cena principal, nós vamos colocar aqui a mecânica, obviamente, do jogo, que é coletar a comida para os nossos animais. E na cena de Game Over, nós vamos mostrar quantas comidas foram coletadas. Em todas essas cenas, o fundo é igual. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou salvar aqui. Salvei. Vou vir na pasta Assets. Ah, como que salva, Danilo? Ctrl S, segura o Ctrl, aperta o S, ou File, Save. Você vai salvar o que você está fazendo. Nós vamos vir na pasta Scenes, que é onde tem essa cena de exemplo aqui, ó. E nós vamos renomeá-la. Vou clicar aqui com o botãozinho e vou escrever menu, ó. Pronto, agora eu tenho o menu do meu jogo. E aí, as outras cenas vão possuir também um fundo, ó. Tá ok?
nós vamos vir aqui no menu, Ctrl D, ó. Quando eu seguro o Ctrl e aperto D, ele duplica a cena. Então ele fez uma cópia. Então a cena menu 1 é igual à cena menu. Eu vou renomear essa cena para main, principal. Ó. Fechou? Maravilha. Ainda estamos na cena menu. Ó. Como que eu sei onde eu estou? Aqui em cima no Yerk, ele mostra o nome da cena que está carregada. Eu vou vir aqui, ó, em Edit. Edit não, minto. File, Building Settings. E eu vou ver se a cena menu está adicionada no Building do projeto. Como assim, Danilo? Aqui, em Scenes in Building, ele mostra as cenas que vão ser consideradas para esse projeto. Então aqui ó, eu tenho a cena menu que está sendo considerada. Que cena que ela é? Ela é considerada cena 0 do nosso building. Fechou. Fechei aqui. Agora eu vou abrir a cena do main. Ó, como que eu sei que eu estou na cena do main? Aqui em cima apareceu o main. Vou lá em File, Build Settings. E eu vou adicionar ó, add Open Scenes. Olha só que legal. Agora eu tenho a cena de menu que é 0. A cena do main que é 1. Nós vamos ter a cena de Game Over. Então vou pegar aqui o meu main. Vou duplicá-la. Ctrl D. E vou renomear ó, o main 1 para Game Over. Pronto. Vou abrir o Game Over, ó. Cliquei 2 vezes nele, ele abriu. File, Build Settings. E eu vou adicionar a cena aberta. Pronto. Então, olha só que legal. Agora, no meu projeto, eu tenho as 3 cenas. De menu, o main e o Game Over. Todas estão registradas no projeto, no build. Então, quando eu criar o executável, independente se ele é para web, para mobile, para desktop, o nosso jogo, o nosso projeto já sabe que ela vai possuir essas 3 cenas. Compreenderam? Então, vou clicar 2 vezes na cena menu e vou carregá-la aqui. Perfeito? E nós vamos fazer o que, pessoal? Agora que nós já estruturamos o nosso projeto, nós vamos adicionar um outro elemento aqui. Tá? Qual outro elemento? Na minha cena de menu, eu quero fazer o que? Eu quero pôr um texto aqui, ó, minha fazendinha, um botão jogar e os animais da fazenda. Então nós vamos colocar apenas um animal da fazenda, tá ok? Eu vou vir aqui em Sprites, animais, e eu tenho os meus 3 animais. Como que eu coloquei o objeto aqui, fundo, landscape? Nós clicamos no objeto e arrastamos para a tela. Eu posso fazer a mesma coisa, tá ok? Ó, se eu clicar no cachorro, arrastar para cá, ele vai criar um objeto. Tá aqui o cachorrinho, ó. E aí, detalhe, pessoal. Olha só que interessante. O meu cachorro, que ele criou aqui, ó, meu objeto cachorro. Se eu olhar aqui no Inspector, ele tem quais características? Ele tem o Transform, que mostra a posição, a rotação e a escala que ele está no plano aqui, ó, no mundo. E eu tenho também o Sprite Render, que serve para quê? É um componente que renderiza uma imagem na tela para o usuário. Então, esse objeto cachorro, ele está renderizando a imagem cachorro. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó. Eu quero que ele renderize o jacaré. Se eu clicar aqui e escolher o jacaré, cadê o jacaré, ó? Ele vai renderizar o jacaré. Viram que legal? Então, vou deletar o objeto cachorro e vou fazer de outra maneira, ó. Vou clicar com o botão direito, Create Empty. Vou colocar aqui, ó, jacaré. Sem acento. E qual componente que renderiza uma imagem na tela? Ó, a imagem está aqui. Se eu clicar no jacaré, ó, ela está na coordenada 0, 0, 0. Perfeito? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. O zoom, eu uso o scroll do mouse para aumentar e diminuir o zoom da cena, tá? Se eu clico e seguro o scroll do mouse, eu consigo movimentar a minha cena, ó. Tá vendo? Então, vou selecionar o jacaré aqui. Vou adicionar um componente que é o Sprite Render. Pronto. E agora nós vamos renderizar uma imagem. Qual imagem? O jacaré. Pronto, tá lá o jacaré. Viram que legal? Quando eu trabalho com 2D, pessoal, eu tenho um detalhe que é o Order in Layer. Existem layers, camadas ali na cena, tá? Por enquanto nós estamos na Layer Default, ó. Aqui em cima ele mostra qual layer que o jacaré se encontra.
E tem uma ordem que os objetos são inseridos nessas layers. Se eu clicar no fundo aqui, eu também estou na layer default. Por exemplo, se eu pegar o meu jacaré e colocar aqui Order in Layer -1, ele vai sumir da tela, porque o fundo está na Order in Layer, na posição, na camada 0. O -1 é antes do 0, então ele ficou atrás do desenho do fundo. Então o ideal para o nosso jacaré aqui é que aqui seja 1, para ele ficar na frente de quem? Da imagem de fundo. Perfeito? Maravilha. Só que o nosso jacaré aqui, ó, ele está muito grande. Então eu tenho que reduzir o tamanho dele. Como que eu posso reduzir o tamanho dele? Tem duas maneiras aqui interessantes. A primeira, eu posso mudar a escala do objeto. Como que eu faço isso? Eu seleciono meu jacaré, venho aqui no cantinho, ó, e seguro o Shift para manter a proporção e reduzo o tamanho. Se você olhar aqui na palhetinha de ferramentas, ó, qual ferramenta ele selecionou? Rect Tool. E aí eu consigo mudar a escala. Se eu olhar no Inspector, olha só o que aconteceu. Olha a escala aqui, ó, 0,3687. Então eu mudei a escala do objeto. Então o tamanho padrão de escala é 1. Ele está menor que o tamanho padrão. Compreenderam? Vou voltar, ó, vou apertar o Ctrl Z, voltou para 1. Uma outra maneira de reduzir o tamanho desses objetos é o que? Puxa vida, Danilo, meu jacaré ficou muito grande. Por que aconteceu isso? Porque a imagem é muito grande. Então eu posso vir na imagem, por exemplo, no jacaré, clicar nela, ó. Então cliquei aqui na Sprite do jacaré, na imagenzinha. Eu estou vendo as características aqui no Inspector. Então o Inspector serve para mostrar as características do objeto selecionado. E aqui eu posso fazer o que, ó? Eu posso vir e modificar, ó. Por exemplo, ó, pixels per unit. Significa o quê? A cada pontinho na cena do meu jogo, quantos pixels essa imagem vai colocar lá dentro? Aqui está 100. Eu vou pôr aqui, ó, 180. E vou dar um apply. Olha o que vai acontecer. Olha, meu jacaré ficou menor. Viram que interessante? Ah, eu quero 200. Vou dar um apply. Então a cada pontinho ali na cena vai conter 200 pixels dessa imagem. Viram que legal? E com isso eu consigo reduzir o meu jacaré aqui na minha cena. Viram que interessante? Eu vou colocar aqui um tamanho, ó, vamos ver, 250. Vamos ver como que fica. Ó, achei legal 250. Pronto, tá ali. E o meu jacaré manteve a escala, tá? Ah, Danilo, por que você preferiu manter a escala? Porque dependendo do que você vai fazer, pessoal, a escala vai ser importante no seu jogo. Então, é interessante que você mantenha a escala padrão dos objetos. Okay? Nesse caso, eu poderia mudar a escala tranquilamente, que ia funcionar, não ia atrapalhar em nada. Mas, às vezes, é interessante, ao invés de você mudar a escala, você mudar a quantidade de pixels que você armazena, né, dentro de uma unidade ali na sua cena. Fechou? Então, basicamente, nós demos o pontapé inicial aí, ó, pontapé inicial do nosso projetinho. Estruturamos ele, colocamos a cena de menu, de game over, né, de main, onde tudo vai acontecer, e inserimos aqui o nosso jacarezinho. E eu vou arrastá-lo aqui para o cantinho, ó, deixar ele aqui, pronto. E tarefinha para casa, pessoal. O que vocês vão tentar fazer aí, que nós vamos fazer no próximo encontro. Eu quero que vocês coloquem mais dois animais aqui, o cachorro e o leão. Coloquem um texto, minha fazendinha, aí vocês vão colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Vão tentar, não consegui, tranquilo. E um botão jogar. Então nós vamos montar a nossa cena do menu, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que? Nós vamos montar a cena do nosso menu. Então, um grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? No nosso último encontro, nós fizemos o que? Nós criamos o nosso projeto, estruturamos o mesmo, construindo a cena de menu, game over e main. E hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos modelar, vamos colocar todos os itens que vão estar presentes na cena do menu.
Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com a minha cena do menu, pessoal, que foi o que eu deixei como tarefinha para casa. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, eu tenho meu jacaré, eu vi que ele ocupa 250 pixels por unidade, então vou fazer a mesma coisa com o cachorro e com o leão. Ó. Eu posso selecionar os dois, venho aqui, ó, segurando o Ctrl, né? 240 e Apply. Pronto. Então, as três imagens, ó, errei, né? Vou selecionar todas aqui, vou colocar pixels por unidade, 250. Pronto, era 250, não 240. Então, as três imagens fazem o que? Representam em uma unidade dentro da nossa cena aqui, 250 pixels. Maravilha. Agora é só arrastar o cachorrinho e o leão, ó. Pronto. E aí, nós vamos posicionar os três objetos aqui, ó, do jeito que você achar mais interessante. Eu vou fazer assim, ó, colocar desse jeitinho, ó, o cachorro na frente. E aí, pessoal, para ficar correto, o que vocês vão fazer? Jacaré, coordenada 1, order in layer 1. Leão, order in layer 1, para ele ficar na frente do fundo. E o cachorro, order in layer 2, para você garantir que ele vai ficar na frente do leão e do jacaré. Pronto, ó, tá aqui. Beleza? Tá aqui os nossos animaizinhos. Fechou? Conseguimos inserir. Então, quando eu arrasto o objeto aqui, ele cria um objeto com Sprite Render que renderiza uma imagem na tela. Acabou. Tá? E aqui, não sei se vocês perceberam, mas acaba sendo meio que dinâmico a coisa. As ferramentas que eu possuo, ó, a mãozinha serve para quê? Serve para movimentar. Aqui, ó, serve para mover o objeto, ó. Tá vendo? Ah, Danilo, mas você conseguiu mover do outro jeito? Consegui. Não tem problema nenhum, mas aqui realmente é para movimentar o objeto na cena, transladar o objeto, mudando a sua propriedade aqui, a posição. Aqui é a rotação, ó. As cores indicam os eixos que eu vou rotacionar. Por exemplo, se eu colocar no azul e arrastar, ó, estou rotacionando o eixo Z. Tá vendo? Se eu clicar no vermelhinho, ó, e arrastar, ele vai movimentar o Y. Se eu clicar no verde, o X. Fechou? Vou zerar todo mundo, que não quero que rotacione. Aqui é a escala, ó. Então eu consigo alterar a escala também do objeto, tá vendo? E aqui o Rec Tool, ah, Danilo, você acabou mudando a escala. Sim, porque ele trata isso aqui como retângulo, ó. Você pode aumentar, diminuir o retângulo e mover ele também. Então, você consegue fazer as duas coisas ali com esse carinha aqui. Beleza? Fechou? Maravilha, pessoal. Conseguimos colocar aqui os nossos bichinhos na nossa cena. Aprendemos um pouquinho mais sobre a interface aqui, os recursos da ferramenta. E agora nós vamos inserir o que? Um texto, tá? Então vou vir aqui no menu, botãozinho direito, UI e Text Mesh Pro. Nós vamos colocar um texto, ó. Cliquei. Quando você vai inserir um texto, um Text Mesh Pro, ele aparece essa janelinha, ele mostra a janelinha para você. Você vai ter que vir aqui, ó, Import TMP Essentials. Você tem que importar esses recursos para você conseguir utilizar no seu projeto. Importei, agora já consigo usar. Precisa importar os exemplos? Não, só aprender aqui fazendo, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Agora, olha que legal. Ele criou aqui na nossa cena um objeto Canvas, que é um objeto de tela. A gente fala que tudo que tem dentro do Canvas, geralmente a gente utiliza para HUD, para informações visuais. E aí, ele colocou dentro do Canva um textinho, só que nós não estamos vendo esse texto aqui, ó. Porque, se eu vier em Game, olha só que legal, tá, o textinho está aparecendo aqui. Por quê, pessoal? O Canva, você pode pensar inicialmente aqui, como se fosse um adesivo que é colado na câmera da sua cena. Então, aqui é o mundo onde a câmera está filmando, tá? Então, aqui é o meu plano 3D e a minha câmera
está focando essa região aqui, ó. Tá vendo? E esse canvas, ele está colado na câmera. Então, eu não consigo ver ele aqui no meu mundo. Para eu ver ele no meu mundo, tem duas maneiras. Uma maneira é vir aqui no game, e aí eu estou vendo o game com base na câmera. O que eu vejo aqui é o que a câmera está mostrando. Correto? Então, aí sim eu consigo ver o texto. Compreenderam? Maravilha, pessoal. Primeira coisa, importantíssima aqui. Não tem o Canva? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Canva. Vou vir aqui na propriedade, ó. Canvas Scalar. Tem aqui Constant Pixel Size. Nós vamos mudar para Scale with Screen Size. Eu vou falar assim, ó. A minha tela, você vai usar como referência aí uma resolução. Tá ok? Qual resolução? E aí você pode colocar aqui a resolução que você quer como referência. Então eu vou colocar aqui uma resolução, ó, só para vocês verem, que é 1280 por 720, que se eu não me engano é resolução em HD, tá? Tá aqui. Então ele vai considerar essa resolução da sua câmera. Fechou? Se eu vier no game aqui, olha só o que aconteceu com o textinho. Ele já mudou o jeito de apresentar a informação na tela. Viram que legal? E aí, pessoal, olha que interessante. Não tem aqui, ó, o aspect ratio. Se eu quiser, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e criar o meu próprio aspect ratio. O meu próprio jeito de mostrar a informação na tela. Como? Na realidade, já está em 1280 por 720. Por quê? Esse aspect aqui é isso. Porque eu tenho Full HD, ó, que é 1920 por 1080. Mas se eu quisesse criar um novo, ó, vou aqui, ó, adicionar novo item, label 1280 por 720. Ah, e qual que é a largura? 1280 por 720. Criei, tá aqui, eu posso utilizá-lo. Só que na hora que eu selecionei aqui, vocês perceberam que não mudou nada? Porque o 16:9 é resolução HD. Entenderam? Mas eu criei aqui para vocês visualizarem isso daí. Então estou fazendo um joguinho que vai funcionar na resolução HD, 1280 por 720. Eu já falei para o meu Canva que a escala dele é essa. Então, quando nós formos trabalhar com Canvas, eu sei que eu vou ter essa escala de tela. Beleza? E outra coisa que aí é o gosto do freguês, vocês que vão pensar. Quando eu estou na cena aqui programando, ó, o meu Canva não é exibido na cena. Se eu quiser que ele seja exibido, o que eu posso fazer? Ó, posso vir aqui no Canva, vir aqui, ó, Render Mode, ó, Screen Space Overlay. Quer dizer que ele vai funcionar do jeito que eu falei lá, separado da cena. Eu posso pôr aqui, ó, Screen Space Camera. E aí, ele mudou as configurações aqui e está perguntando, ó, qual que é a câmera que eu vou renderizar. Aí você arrasta a câmera para cá, ó, Main Cam. Olha só o que aconteceu. Agora eu sei que aqui tem um textinho, ó. Repararam? Tá aqui o T. Eu particularmente, eu acabo não usando muito aqui. Eu gosto de deixar desse jeito aqui. Por quê? Quero trabalhar com a parte do Canvas. Editar os elementos que vão ser lá de HUD, vamos dizer assim. Elementos visuais. Então eu venho aqui no Canva e clico duas vezes nele. O que ele faz? Ó, ele sai do jogo, ele saiu da edição da cena e veio para a edição do Canva. Então é como se ele falasse assim, ó, esquece a cena lá. Se concentra aqui na tela que você vai mostrar para o usuário. A tela que você vai ver aqui, ó, em cima da câmera, onde ela está filmando toda a cena. Fechou? E aí aqui você pode fazer o quê? Você pode editar do jeito que você quiser. Fechou? E o que nós vamos fazer com o nosso texto? Ó, text aqui. Nós vamos vir aqui e vamos posicioná-lo. Ele está ancorado, pessoal, no centro aqui, ó. Eu vou mudar a ancoragem dele. Eu vou vir aqui, clicar aqui, ó, seleciono o primeiro objeto texto. Vou mudar o nome dele aqui, ó, nome jogo.
para eu saber que isso aqui representa o nome do jogo. Vou vir aqui, cliquei, segurei o Alt, ó. Para que serve o Alt? O Alt fala assim: se eu não estiver segurando o Alt, eu vou mudar a ancoragem, ó. Tá vendo a ancoragem aqui, ó? Esses triângulozinhos vieram para cá. Se eu seguro o Alt, além de ancorar, ele faz o quê? Ele movimenta o objeto também. Falou, opa, então você vai colar lá na ancoragem, ó. Colou aqui. Então ele considera esse pontinho aqui como sendo o ponto de origem. E quando eu for modificar a coordenada dele aqui, o x e o y dele, ele vai considerar aqui como 0, 0. Ó. Então, se eu mexer aqui, olha só, posição y, vou colocar menos 100, 150, vamos colocar aqui. Então, tá aqui. A 0 é aqui, menos 150 aqui embaixo. Viram que legal? Vou mudar o que também? A largura do objeto. Ó. Vou colocar 700, vou colocar 800 de largura. A altura, vou deixar a mesma. Vou mudar o texto. Ó. Então, vou vir aqui e vou colocar minha fazendinha. Vou falar para esse meu texto ficar em bold. Tá vendo? Ó? O negrito. Aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar aqui, ó, 90. E olha só que legal. Como não coube, ele quebrou o texto. Viram que interessante? Vou vir aqui. Vou alinhar, centralizar o texto. Ó. Tá vendo? E tem uma propriedade wrapping. Olha só que legal. Vou mostrar isso para vocês. Ó. Se eu desabilitar ela, ele não quebra o texto. E mesmo que o texto não caiba no espaço aqui, ó, na largura do objeto, ele deixa o texto explodir, sair e ocupar todo o espaço restante. Viram que interessante? Então, eu posso simplesmente desabilitar o wrapping aqui, ó, e mesmo que eu mude o tamanho da fonte, ó, ele vai aumentar o tamanho dela. O ideal é que você tente criar uma fonte que caiba aqui na largura do seu objeto, que daí você vai saber milimetricamente tudo que você fez e que vai funcionar corretamente. Mas não tem essa necessidade nesse momento, tá? Pode ser desse jeito, ou se não, aqui no nosso caso, eu quero que caiba. Então, vem aqui, 900, ó, 1000. Pronto, agora coube. A altura, não está cabendo a altura. 90 de altura. Pronto, agora coube, ó. Viram que interessante? Então, o tamanho do texto coube dentro do meu objeto nome jogo. Eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou diminuir um pouquinho a fonte só. Vou colocar aqui 80, ó. Beleza? Fechou. Se eu clicar em game agora, ó, minha fazendinha. Tá ali o textinho dela. Beleza? E tem mais um montão de coisa que dá para fazer com fonte, como por exemplo, ó, se eu vier aqui na minha fonte, ela ainda está selecionada, o objeto text, eu posso mudar a cor do texto. Posso clicar aqui, ó, escolher uma cor. Então, onde eu fui, vim aqui, cliquei nessa faixinha branca e aí eu escolho a cor que eu quero do meu texto. Então, coloquei preto aqui, ó, que eu sei que vai funcionar perfeitamente. Beleza? Tá ali. E nós quase terminamos a nossa cena de menu. O que falta? Um botão. Vou vir aqui na cena, ó. Tanto faz, aí é a escolha de vocês, se vocês querem vir por meio do game, que você vê todos os elementos que estão na cena, mais os elementos do Canva, ou aqui, só editar o Canva. Então, vim aqui no Canva, botãozinho direito, UI, e aqui nós vamos colocar um botão, ó, button. E o nome do botão vai ser jogar, BTN, jogar, botão, jogar, BTN, jogar. Pronto, tá aqui. E todo botão possui dentro dele, olha só, um objeto do tipo texto. Tá vendo, ó? E aí, que também é Text Mesh Pro. Então, olha que legal, o botão possui um texto. E aqui nós vamos mudar o texto do botão, ó. Vamos escrever jogar. Pronto. Colocar em negrito. Colocamos em negrito o textinho. Vou aumentar a fonte aqui, vou colocar 50. E olha só o que aconteceu. Não está cabendo o texto dentro do botão. Tá vendo? Ele explodiu.
Se eu vier aqui só para vocês verem, ó, como que o texto está ancorado no botão. Ele está aqui, ó, strength, está ocupando toda a área onde ele se encontra. Então ele está pegando todo o tamanho do botão. Então, o que é o ideal? Se eu quero aumentar a área para o meu texto, eu aumento o meu botão, ó. Largura 300 por 100. Tá aí, agora o textinho cabe no botão. Viram que legal? Fechou. E eu vou mudar esse botão de lugar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no game, ó. Cliquei no game. Vou clicar no meu botão. Olha que interessante. Vou vir aqui, ó. Na posição dele, ó. Ele está ancorado no centro da tela. Tá? Eu vou vir e vou fazer o seguinte. Eu vou falar assim, ó. Eu quero que ele venha para o lado, aqui em X, ó. Pronto. E em Y, eu vou descer ele aqui. Pronto. Fechou. Está aí o nosso botão jogar. Beleza? Ah, Danilo, não gostei. Então, você pode colocar na posição que você desejar, tá? Ah, eu quero mais para cá, mais para lá. Eu quero mudar os animaizinhos aí de posição. Então, o gosto é seu, tá? Você que vai montar a sua tela. Então, você escolhe onde você quer colocar cada objeto desse aí de cena. Ah, cansei de editar a HUD, né? O Canvas aqui. Eu vou vir e clicar em qualquer outro objeto do meu jogo, por exemplo. Clico 2 vezes no jacaré, ele sai de lá do Canvas e vem para a edição da cena de novo, ó. Viram que legal? E aí aqui você pode fazer novamente o que você quer. Ó, selecionei os 3 objetos, vou mover eles um pouquinho para a direita, ó. Vamos ver como é que ficou no game. Pronto, ó, ficou assim. Fechou? Maravilha, pessoal. A nossa cena do menu já está pronta. É isso aqui. Eu tenho o nomezinho do meu jogo, eu tenho os meus bichinhos, eu tenho o botão jogar. Fizemos de uma maneira bem tranquila. Se eu clicar em play aqui, ó, eu já vou visualizar a minha cena. Então pronto, tá aqui a minha cena. Se eu clicar no botão, ó, eu consigo interagir com o botão. E ela está pronta. Fechou? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos programar o nosso Game Over, inicialmente. O que eu quero que vocês coloquem no Game Over, tá? Que já é uma tarefinha para casa, vocês vão tentar fazer, eu só vou corrigir ela. Então, vocês vão abrir o Game Over. Vamos lá. Cadê as cenas aqui, ó? Game Over. E aqui, eu quero que vocês coloquem os animais na cena. Coloquem Game Over aqui, o textinho. Game Over. Coloquem um outro texto aqui. Parabéns, você coletou X carnes, tá? E também aqui nas sprites, se você olhar, vai ter uma carne aqui, ó, em itens. Coloque a carne aqui também na cena. Beleza? Então vocês vão construir a cena do Game Over. Se vocês não conseguirem, obviamente nós vamos fazer juntos no nosso próximo encontro. Fechou? Pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro. Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós construímos a cena do nosso menu e hoje nós vamos construir a cena do Game Over. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e nós vamos construir a nossa cena de Game Over. Como tarefinha, eu acho que vocês tentaram fazer essa cena, né, que eu deixei no nosso último encontro. E nós vamos fazer o que? Nós vamos resolver aí o problema proposto. Então, o que eu quero fazer aqui na nossa cena de Game Over? Falei para vocês colocarem os animais. Então, vou pegar aqui o cachorro, jogar aqui, pegar o jacaré, pegar o leão. Vou pegar os 3 aqui, colocar em Order Layer 1, para eles ficarem na frente do fundo. Então, na cena aqui, ó, eu vou posicioná-los em locais diferentes, ó. Então, por exemplo, eu cliquei no jacaré. Ah, o jacaré está atrás do leão. Beleza, eu posso vir aqui no X, ó. Movimentar. Cliquei no cachorro. O cachorro está atrás do leão. Tranquilo, vou clicar no X aqui e vou movimentá-lo. Tá aí, coloquei os 3 bichinhos aqui na nossa cena. Tá ok?
Então aí, bonitão, esperando a comidinha. E aí eu falei, ó, vai lá nos itens e joga a carne aqui. Nós vamos criar a carne aqui, ó, manualmente, ó, create empty carne. E a minha carne, além de ter uma coordenada aqui, ó, um transform, que indica onde ele está na cena, rotação e escala, nós vamos colocar um componente do tipo sprite render. Coloquei o componente errado, hein? Vamos lá, melhor de 3, ó, sprite render, que indica que ele vai renderizar uma imagem na tela. Qual imagem? Ó, qual sprite? Eu venho aqui e escolho. Posso escolher aqui ou posso simplesmente arrastar. Ó. Pego a carne aqui e arrasto. Pronto. Order in Layer 2. Vai ficar na frente de todo mundo. Ó. Tá aqui a carne. Beleza? Venho aqui, pego ela, posiciono aqui onde eu quero na minha cena. Ó. Vou pegar os bichinhos. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar os 3 e vou mudar o Y deles. Ó. Vou jogar eles aqui para baixo. Para baixo. Pronto. Ficar um pouquinho mais para baixo. Beleza. A carne eu vou duplicar. Ctrl C, Ctrl V. Ó, estou duplicando a carne, pessoal. Então vou criar aqui, ó, pelo menos umas 4, 5 carnes, ó. Pronto, tá aí. E aí eu vou fazer o que? Vou alterar a rotação. Se eu clicar nos cantinhos, ó, eu consigo rotacionar quando eu estou com o Rec Tool. Tá vendo? Ó, estou rotacionando o objeto. Posso rotacionar por aqui também, ó. Lá no Inspector. Não preciso selecionar o objeto. Não, minto, né? Selecionar, não preciso selecionar. Não preciso rotacionar por aqui pelo Rec. Ó, Tool. Ou eu posso rotacionar por aqui também, ó. Pronto, ó, que legal. Aí você escolhe qual jeito você acha mais fácil, beleza? Rotacionei. Vamos rotacionar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. E aí nós vamos fazer assim, ó, como se a pessoa tivesse ido, coletado as carnes no game. Então tá aqui a carne, ó. Tá aqui. Vamos pegar essa carne aqui, vamos... Opa, Ctrl Z. Vamos rotacioná-la, ó. Pronto, ó, tá aí. Ó que chique. Pronto. Eu achei que ficou legal. Aí vocês têm total liberdade aí criativa para fazer o de vocês. Então, se eu olhar aqui meu game, ó como é que vai ficar. Vai ficar assim. Você pode vir até, ó, que ficou muito para fora, né, ó. Eu acabei comendo ali, ó, a área. Vou jogar um pouco para cima aqui, ó, para aparecer as carnes na cena, tá? Aí também eu posso fazer o que, ó, se eu quiser. Pô, puxa vida. Vamos colocar aqui, ó, 2 para cada. Tipo, separar aqui, ó, Ctrl D. Ctrl D é a mesma coisa que Ctrl C, Ctrl V. Estou duplicando, ó. Pronto, tá ali. Então, a carne dos meus bichinhos. Cada uma tem 2 aqui no desenho. Beleza? Então, se eu olhar no meu game aqui, ó, tá aí os bichinhos com as carnes. E detalhe, né? O que aconteceu? Se eu clicar na carne aqui, a carne está maior que os bichos. Nós não mudamos a quantidade de pixels por unidade? Como todos os desenhos estão padronizados, eu posso fazer o que aqui, ó? Mudar também, ó, pixels por unidade da carne. Coloquei 180, achei que ficou legal, ó. A carne ficou bem menor. Então, 180 pixels por unidade. Tá vendo? E aqui, vocês vão reparar que eu não preciso mudar a escala dela em todos os lugares. Que eu estou usando em várias cenas. E com os animais também. Então, eu mudo aqui a quantidade de pixels por unidade. Já está resolvido o problema em qualquer cena que for utilizar essas sprites. Aqui. Pronto, tá aí, ó. Viram que legal? Então, pronto, pessoal. Os nossos bichinhos já estão com as carnes deles, ó. Tá aqui, ó. Fechou, cada um com uma carnezinha. Pronto, ó. O cachorrinho. Então, o nosso game over já está quase pronto. O que falta? O texto. Create empty. Tá aqui. Minto, perdão. Vou deletar. Botãozinho direito. UI. Text Mesh Pro. E aí aqui vamos colocar, ó. Game over.
Game Over, o nome. Vou vir aqui clicar 2 vezes no Canva para editar. E eu vou alterar o nosso Game Over. Ó. Vou falar que ele está centralizado. Ou melhor, está no topo. Ó. Seguro o Alt para jogar ele lá em cima. Venho aqui, posição, menos 150. Texto, Game Over. Reparem que foi a mesma coisa que nós fizemos no menu. Vocês estão replicando, ó. E aí aqui vamos colocar 900 por 100, ó, 900 de largura por 100 de altura. Vou mudar aqui a fonte, colocá-la como bold. Font size, vou colocar aqui 80. O legal, eu posso até padronizar. Posso olhar lá quanto que tem no menu. Acho que no menu era 80, 85. Vou colocar 85 aqui. Pronto. E colocar o mesmo tamanho. Centralizei. Vou mudar a cor. Cliquei. Cor preta, ó. Tá vendo? Só clicar aqui. Ele vai mudar a cor. E fechou. Tá aqui, ó. Cliquei, muda a cor. Beleza? Se eu olhar no meu game, Game Over está aqui. E tinha mais uma mensagem, lembra? Se eu vier no Canvas, botãozinho direito, UI, Text Mesh Pro, ele já vem centralizado, ó, quando eu crio. Vou deixar centralizado, ou melhor, não vou deixar não. Vou ancorá-lo aqui no topo e vou mudar a posição dele. Vou colocar 200 aqui, ó, menos 200. Ficou pouco, menos 250. Pronto. Então, ancorei os dois, tanto o Game Over como esse texto aqui, lá na parte de cima. E aqui eu vou mudar o textinho, ó. Parabéns. Vou arrumar, né? Deixa eu arrumar aqui meu teclado. Parabéns. Você coletou X, porque eu não sei quantas carnes eu coletei ainda, né? Carnes. Pronto. Tá aí. Fechou? Posso vir aqui na largura e falar assim, ó, qual que é a largura do meu objeto texto? Se eu vier na cena aqui, ó, o tamanho que ele tá. 900. Pronto, ó. Mesmo tamanho do Game Over. Por quanto de altura? Aí eu vou colocar 300. 300 foi muito. Vou colocar aqui, ó, 200. Quando eu faço isso, o que acontece? Como mudou a altura dele aqui, ele mudou de posição. Então eu posso vir aqui e mudar a posição dele aqui também, ó. Menos 300. Menos 350. Pronto. Tá vendo, ó? Fechou. No meu game aqui não mudou muita coisa. Bold, o textinho. Beleza? Centralizei tudo, ó. Agora mudou, né? Como centralizou, ele ficou no meio da caixinha, ó. Tá vendo? Centralizei o texto. Vou vir aqui e vou fazer o que? Mudar a cor dele, né? Cadê aqui a cor? Preto. Pronto, tá aí. Fechou? Danilo, não gostei que o texto ficou aqui. Beleza, só você corrigir. Então eu posso mudar o tamanho da caixinha, ó. Se eu clicar aqui na caixinha, olha só. Vamos ver se está mudando a largura. Vou dar um Ctrl Z. Ó, vamos ver se eu cliquei no lugar certo. Cliquei no text aqui. Opa, ele acabou mudando o tamanho ali. Mas não é esse tamanho não. É aqui, ó. Vamos lá. 100. Pronto. Fechou. 100. Só que ele ficou aqui embaixo. Vou mudar a posição dele. Vou jogar ele aqui para cima, ó. Vamos ver. Pronto. Vou jogar um pouquinho mais para cima. Aí, ó. Ficou bom. Menos 240. Largura 900. Altura 100. Então, nós basicamente estamos trabalhando com o quê? Posicionamento dos elementos. Utilizando a sua largura, a sua altura e a sua posição e a ancoragem inicial, galera. Vamos pelo básico. Tem muito mais coisa aqui que dá para trabalhar, mas nós estamos conhecendo ainda a ferramenta. Fechou? E com isso a cena de Game Over já está pronta, ó. Tá? Top. Tem o Game Over, tem o parabéns, já sabe quantas carnes eu coletei, tá aqui, ó.
Viram que interessante? Muito legal, né? E aí, se eu clicar em Simulator, olha só que show de bola. Eu consigo simular o meu jogo. Tá vendo? E conforme o que eu defini aqui de escala, deixa eu diminuir a escala aqui, ó. Aqui é a visualização, né? Eu consigo ver como é que ele fica nesses tamanhos de tela, ó. Ah, no iPad, ó como é que vai ficar meu jogo. O textinho ficou legal por conta da resolução. Mas e os animais? Sumiram tudo da tela. Ah, se eu vier aqui, ó, Google Pixel, tá aqui, ó. Ah, se eu pegar aqui, ó, um iPhone, cadê? Tinha um iPhone que eu vi. Pro Max. Olha como é que fica simulando em um celular. Tá vendo? Então, esse jogo nosso não foi feito para celular, né? Ah, e se eu rotacionar ele? Opa, aí funciona. Tá vendo? Então, no celular deitado ele funciona, no celular de pé não. Que é Landscape, que é nosso projetinho. Então, eu consigo ver como é que ele fica no celular. Vou voltar aqui para o game, que o nosso objetivo é fazer o nosso joguinho e ele vai funcionar em um site, correto? Vai funcionar em um navegador. Então tá aí, pessoal, a nossa cena de Game Over feita, beleza? Tarefinha para casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui a cena. Deixa eu salvar essa cena. File Save ou Ctrl S. Vocês vão abrir aqui a cena de main e vão colocar uma carne aqui. Somente isso, pessoal. Vocês vão colocar carne aqui, tá? Então, no nosso próximo encontro, vocês vão colocar uma carne aqui nessa cena de Game Over. E no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que? Eu vou corrigir com vocês, vou colocar carne aqui e nós vamos começar a programar o nosso jogo. O que nós vamos fazer? Nós vamos programar o menu. Então, quando eu clicar em jogar, eu vou ter que vir para o main e eu vou ver a carne que vocês colocaram aqui. Beleza? Pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro. Olá pessoal, tudo bem? Nosso último encontro nós fizemos o que? Nós criamos a nossa cena de Game Over e hoje nós vamos programar o menu. Quando nós clicarmos no botão jogar, ele vai para a cena principal, para a cena main. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, nós vamos programar o menu. Mas antes, eu passei uma tarefinha para casa. O que eu falei para vocês? Ó, tô aqui no main, vocês vão criar uma carne aqui dentro do main. A cena main. Então eu abri a cena main, vou lá nas sprites e vou adicionar uma carne aqui, ó. Pronto, tá aí a minha carne. Fechou? Só isso que era para fazer. Só colocar a carnezinha aqui na cena do main. Beleza? Maravilha. Vamos lá para o nosso menu. Então, vou vir aqui, abrir a cena do menu e nós vamos programá-la. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, eu vou criar um objeto chamado menu, ó, create empty menu. Pronto. Então ele vai ser um objeto que basicamente vai ser responsável por executar ações do menu. Ele vai ser capaz, por exemplo, de mudar de cena, correto? Ele vai conseguir executar uma ação para mudar a cena e ir para a cena do main. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos ir na pastinha Assets, vamos criar uma nova pasta, botão direito, New, nova pasta, né? O nome da pasta é Sprites, minto, né? Não é Sprites não, ainda bem que eu errei, ó. Foi proposital. Por quê? Porque eu fiz tão rápido, capaz que vocês nem perceberam. Ó, botãozinho direito aqui dentro de Assets, Create Folder. Scripts, pronto, esse é o nome da pastinha. E dentro da pasta Scripts, pessoal, nós vamos criar o nosso primeiro script, tá? Então, botão direito, Create C# Script. Qual que vai ser o nome do nosso script? Eu vou colocar aqui, ó, menu behavior. Pronto. Comportamentos do menu, tá aqui, ó, nosso menu behavior. E aí, eu vou falar o seguinte, o objeto menu que está na minha cena, aqui no meu hierarchy,
quais são as suas características, as suas propriedades? Eu tenho um transform e eu também vou possuir um objeto do tipo menu behavior. Então, nós vamos arrastar o menu behavior aqui para dentro. Então, quer dizer que o nosso menu ele vai possuir como característica um objeto do tipo menu behavior. E agora nós vamos programar o que o nosso menu behavior vai fazer. Então, vou abrir o script aqui para programar. Beleza? E o que nós vamos programar, pessoal? Basicamente, nós vamos criar aqui um script, tá? Deixa ele carregar, que vai herdar tudo da classe MonoBehavior. O que é essa classe MonoBehavior? É ela que permite você interagir com a Unity, trabalhar com os objetos de cena e fazer um montão de coisas. Sem isso aqui, você praticamente não consegue interagir com os recursos da Unity. Então, estou criando uma classe que já vai possuir um montão de coisa e mais do que eu programar, tá? Preciso do start? Preciso do update? Nesse momento não, posso deletar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou adicionar um using, vou falar, nesse script eu quero trabalhar com a biblioteca Unity Engine .scene management. Então, eu vou trabalhar aqui com recursos de cena. Então, adicionei essa biblioteca para eu poder trabalhar com cena. E aqui dentro da minha classe MonoBehavior, eu vou criar uma ação, um evento. Vai ser public, quer dizer que todo mundo que tiver acesso a esse objeto, um objeto do tipo MenuBehavior, vai poder interagir com esse método, com essa função. Ela é do tipo void, quer dizer que ela executa uma ação e não retorna valor nenhum. E o nome vai ser ir para main. Ir para main. Pronto. Ó. Fechou. Que é o nosso botão jogar. Ele vai para a cena do main. E como que eu faço para ir para a cena do main, pessoal? Eu vou trabalhar com o script, Scene Manager. Então, pontinho, eu vou falar, script Scene Manager. Executa o método que você possui, que chama load scene. E vai carregar uma cena na tela. Qual cena? A cena 1. Só isso, pessoal. Quem que é essa cena 1, Danilo? Não sei, não estou lembrado. Tudo bem, nós já vamos lembrar. Então, nós programamos o nosso script aqui, pessoal. Viram que legal? Vou minimizar. Aqui no meu game, quem que é essa cena 1? Deixa ele carregar aqui as coisas. A cena 1, se eu vier aqui em File, Build Settings, olha lá, olha as cenas que vão ser buildadas aqui no meu projeto. Buildadas, que lindo, né? Não existe, mas tá bom. O pessoal costuma falar às vezes. Então tá aqui, que vão conter no build do meu jogo o menu, o main e o game over. O menu corresponde à cena 0. O main corresponde à cena 1. Então, quando eu falo load scene 1, eu estou falando para ele carregar a cena do main, porque aqui é 1. Viram que interessante? Pronto. Então, o meu menu agora, esse objeto menu, ele possui um objeto do tipo MenuBehavior que pode executar um ir para main, que carrega a cena 1. Viram que interessante? Muito legal, né? E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu botão, então vou clicar 2 vezes no Canva, vir aqui na cena, cliquei 2 vezes no Canva, ele carregou a cena aqui, o Canva, né? Ele carregou o Canva aqui para eu olhar. Eu vou clicar no meu botão, pessoal, no meu BTN jogar, e olha só que legal. Aqui embaixo ele tem o evento onClick, que ele fala assim, o que você vai fazer quando alguém clicar no botão? Quando eu clico no mais, eu posso colocar várias ações para ele executar quando a pessoa clica no botão. Eu só quero uma, então eu vou deletar, deixar só uma aqui. E aí, o que ele fala? Danilo, quando a pessoa clicar no botão jogar, ele vai executar o evento onClick. E esse evento onClick, alguém, um objeto, tá vendo aqui? Que objeto? Alguém vai executar uma ação. Eu quero que o meu menu execute uma ação. Então, arrasto o menu para cá. Aí, que ação que eu quero que o menu execute? Então, você vai procurar algo que o menu consiga executar. Então, aqui na função, eu vou escolher. O menu não tem um menu behavior? Tem.
Não tem um ir para main? Tem, ó. Então, quando eu clicar no botãozinho, ele vai falar para o objeto menu executar a função ir para main. Viram que legal? Vamos dar um play aqui e ver o que acontece. Tá aí. Rodou meu joguinho, cliquei no botão jogar, foi para o main. Implementamos a programação do menu, pessoal. Só isso, não tem mais nada, acabou. Viram que legal? Gostaram do primeiro contato com a parte de scripts aqui? É isso daí. Perfeito? E aí, no nosso próximo encontro, pessoal, salvem aqui. Hoje não vai ter tarefinha para casa, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos programar as ações da nossa carne. Então, nós vamos trabalhar com a cena do main. Vou trabalhar com a cena do main. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que o usuário, quando ele clicar na carne, a carne mude de lugar na tela. Vá para outra coordenada. Compreenderam? Cliquei na carne, a carne muda de lugar. E aí, você pode tentar fazer isso. Tá ok? Então, tá aí uma tentativa. Manda bala. Ah, Danilo, não consegui. Não tem problema. Então, não é praticamente nenhuma tarefinha para casa. É uma tentativa. Então, tenta aí, vamos ver se sai. Fechou? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós fizemos o que? Nós programamos o nosso menu e hoje nós vamos programar a nossa comida. Vamos fazer a mecânica de clicar na comida e ela mudar de lugar. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e como nós havíamos conversado anteriormente, nós vamos fazer o que? Programar a nossa carne, a nossa comida. Tá? E qual que vai ser o objetivo dela? Ela vai mudar de lugar toda vez que o usuário clicar na mesma. Então a ideia é, pô, puxa vida, eu vou coletar a comida. Então cliquei nela, coletei, ela muda de lugar, aparece em outro canto para eu tentar coletar ela novamente. Correto? Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Na meu hierarchy, eu chamei a minha comida de carne, porque obviamente é uma carne. Eu vou mudar aqui o nome, ó. Em vez de ser carne, eu vou colocar comida. Por quê? Porque você pode, como vocês perceberam, eu não quero criar o meu joguinho com uma carne. Eu quero que seja uma maçã. Você pode pegar uma imagem de uma maçã e trocar aqui no objeto, no Sprite Render, ó. Vai ser uma maçã. Só para ilustrar, ó. Eu quero que seja a bola. Tem uma bola aqui, ó. Cadê a bola? Ó, pronto. Vai coletar uma bola. Então, a mecânica que nós vamos implementar vai funcionar indistintamente com a imagem que você colocar, beleza? Qualquer imagem que você colocar vai funcionar, então eu vou chamar de comida, ponto. O que eu vou colocar mais como característica da minha comida aqui? Ó? Vou adicionar um componente que é o Box Collider 2D. Para que serve esse Box Collider 2D? Ó? Vou voltar na minha cena, vou clicar duas vezes na minha comida aqui, ó, e olha só que legal. O Box Collider, pessoal, ele é um colisor. Então, eu coloco nos objetos para eu poder tratar a colisão deles com outros elementos no jogo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar no Edit the Collider Geometry, eu vejo aqui a área de colisão. Ó, tá vendo? Então, se vocês repararem, qual que é a área de colisão aqui? Ó, é esse quadradinho, esses pontinhos. E aí eu posso, se eu quiser, modificar. Eu quero que ele fique menor. Ó, eu venho aqui e mudo, adaptando ao tamanho do desenho, tá vendo? Viram que legal? Ficou quadradinho aqui. E tem vários tipos de colisores, pessoal. Eu vou usar o Box Collider mesmo, não precisa ter 100% de precisão aqui na nossa comidinha. Então ficou. E se eu clicar aqui nessa área, vai contar como se eu tivesse clicado na comida? Vai. Se você olhar, ó, eu vou clicar aqui, é como se eu desabilitasse o Box Collider. Eu vou até remover ele, ó. Remove Component. Tirei. Vou colocar outro componente na carne. Ó, se eu digitar Collider, ó, Collider, eu tenho Box Collider 2D, eu tenho Capsule Collider 2D, Circle Collider 2D, tá vendo?
eu tenho um montão, ó, de colisores, de tipos de colisores que eu posso trabalhar, e cada um você pode utilizar de uma maneira mais apropriada. Por exemplo, eu posso pôr aqui o Circle Collider. Olha só como é que ficou o Circle Collider, tá? E aí eu posso mudar a forma dele. Eu vou remover e eu vou pôr o Box Collider 2D mesmo, esse que eu quero usar, tá? A única coisa que eu vou fazer, eu vou editar aqui, ó, Edit, e eu vou reduzir o tamanho dele. Reparem uma coisa, quando eu mexo aqui, ó, clico no quadradinho verde, olha aqui embaixo que eu estou mexendo no size dele, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu estou diminuindo o tamanho dele. Vou mexer aqui, ó, embaixo. Olha o Y lá. Está mudando, ó. Então, eu mudo o tamanho dele aqui. Posso mudar por aqui ou por aqui, clicando nos quadradinhos que estão em cada centro de cada lado aqui, ó. Beleza? Maravilha, já aprendemos isso. Então, a nossa comida aqui, ó, ela vai ter como característica um sprite, que vai mostrar a imagem da comida. Vai ter um Box Collider, que nós definimos um tamanho aqui para ele, do tamanho da carne. Então, se você mudar de desenho, às vezes você vai ter que editar o tamanho, ou pode deixar um tamanho padrão, aí vocês que escolham. Já tem aqui o Box Collider, que vai tratar de colisão, e agora ele vai possuir uma outra característica, pessoal, que é um script, que vai executar a ação de clicar. Então, deixa eu diminuir o zoom da cena aqui, ó, usando o scroll do mouse, para eu visualizar a cena inteira. Nós vamos na pastinha de scripts, e eu vou criar um script agora para a carne, ó, Create, C# Script, comida, vou chamar de comida behavior. Pronto, ó. Comida behavior, tá aí. E aí, nós vamos voltar lá para o nosso game, e eu vou clicar na minha comida, e eu vou arrastar o comida para ele. Tá aqui, arrastei. Viram que legal? Tá aqui. Agora a minha comida, ela possui um script. Viram que interessante? Perfeito, pessoal. Maravilha. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Como nós já colocamos todos os elementos aqui na minha carne, na minha comida, nós vamos vir aqui em Assets, vou criar uma outra pastinha, que eu vou chamar de Prefabs. O que são esses prefabs? Objetos pré-fabricados. Se eu quiser usar essa comida em outro lugar do meu jogo, eu não posso, ela só existe aqui no main, que é esse objeto aqui. Se eu arrastar ele aqui para o project, pessoal, em qualquer pastinha ele cria um objeto para mim, que tem essas mesmas características do objeto que está na cena aqui, ó. Então, se eu deletar esse objeto da cena agora, ó, deletei, puxa vida, eu não tenho mais a comida. Mentira. Se você arrastar o seu item daqui para cá, ele vai criar do jeitinho que era, ó. Ele criou um objeto com as mesmas características do que estão aqui. Beleza? Esse é um prefab, tá? Preciso fazer isso para o nosso jogo? Não precisa, mas fizemos para ensinar vocês. Beleza? Então tá aí, eu tenho a minha comidinha, que tem todas essas características, e nós vamos programar o script da comida. Então, só clicar 2 vezes no script, ele vai abrir. Eu usei um atalhozinho aqui, ó, que eu posso vir no objeto, clicar no nome do script aqui, que ele vai abrir o script do mesmo jeito. Beleza? Show de bola. E aí, o que nós vamos colocar aqui na nossa comida? O que eu vou pôr? Eu vou programar um evento, void, nem preciso colocar o void, ó. Ele vai escrever tudo para mim. On mouse down. O que é quando eu pressionar a tecla do mouse? Vamos colocar o void aí, ó. Ele acabou não colocando. Void mouse down. Pronto. Tá aí. Nós vamos programar o evento on mouse down. O que esse evento faz? Quando você clicar com o botãozinho esquerdo do mouse, ele vai disparar esse evento do on mouse down. Entenderam? Beleza? Maravilha. E o que nós vamos fazer aqui? Quando eu pressionar o botãozinho do mouse, eu quero mudar a minha comida de lugar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, só para vocês verem. Poderia criar aqui dentro mesmo.
tá? Mas eu vou criar um outro método separado, que eu vou chamar, ó, void public void mudar comida, mudar lugar comida. Pronto. Esse evento só faz isso, muda a comida de lugar. Pronto. Acabou. E como que nós vamos mudar a comida de lugar, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, só para vocês verem aqui, ó, estou na minha cena, tem aqui a minha comidinha. Se eu mexer a comida de lugar, movimentar, transladar ela, ó, mudar a posição X dela, ela vai até qual região? O menos 8.13, ó, ainda está dentro da tela. Então vamos colocar aqui, ó, menos 8. Vamos ver onde ela vai ficar. Tá aqui. Então, a minha comida, para ela ficar visível na minha cena, ela vai poder possuir qual coordenada em X? Menos 8 e 8. No máximo esses valores. Em Y, vamos ver. Vou vir aqui e vou mudar o valor dela em Y. 4 ou menos 4. Olha se eu colocar o menos 4, onde ela vai. Vai aqui. Então, toda vez que eu clicar na minha comida, ela vai ter que mudar de coordenada. Ela vai ter que ir para uma posição na tela que vai estar entre menos 8 e 8, menos 4 e 4. Tá? E quem eu tenho que mudar? Qual característica do meu objeto? O position do transform, como vocês viram. E nós vamos fazer isso na programação. Agora fechei tudo, né? Minimizei tudo aqui. Só abrir de novo. Pronto, tá aí. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou abrir o script. E aqui nós vamos programar isso. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um float. Tá? X. Qual vai ser o valor do X? Então, toda vez que eu clicar na carne, o X vai ser um valor randômico. Então, eu vou utilizar a função random. Ó. Random.range, onde eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou criar um valor aleatório entre menos 8 e 8. Pronto. E aí vocês vão colocar o quê? Um Fzinho aqui para falar que isso é um ponto flutuante. É um float, tá? Então vai poder gerar o número, por exemplo, 1,2, 1,7, 3,75. Obviamente entre o 8, menos 8 e o 8, ó. Retorna o valor randômico, né? Entre, ó, o mínimo, que é inclusive, e o max, que é inclusive também. Os dois. Vai estar entre os dois valores aqui. Fechou? Detalhe, quando eu uso esse indivíduo aqui, ó, esse random, ele está usando o random, né, da Unity Engine. Tem o random também do C#. Tá aí o do X, e eu vou fazer a mesma coisa para quem? Para o Y, que vai ser do que? De menos 4 a 4. Não foi isso? Pronto, então criei um valor aleatório para X e Y. E agora eu vou fazer o que? O transform, pessoal, ele recebe um vetor, um vector tree, um tipo de objeto que representa 3 valores, x, y, z, que é um vetor. Então eu vou criar um objeto do tipo vector tree. Vector tree, ó, vetor, vai receber um novo vetor, que vai ser o que? Ele mesmo já preencheu para mim, ó, o x, o y, z. Tá aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o objeto transform, a propriedade transform aqui, ó, da minha comida. E olha só que legal, tá? Agora vocês vão ver a importância da herança no script. Eu vou vir aqui no script de novo. Como esse script está associado àquele objeto na tela, ele herda tudo do MonoBehavior. Quando eu faço isso, ó, GameObject, então o meu objeto do tipo comida possui uma característica transform, que é a mesma característica, ela está associada com o objeto ao qual o script está associado. Compreenderam? Ah, Danilo, não entendi. Esse transform aqui
do meu comida behavior é o que? É esse transform aqui, ó. Compreenderam? O game object que está dentro do nosso comida behavior é esse carinha aqui, ó. É este indivíduo. Então, quando eu fiz isso, caramba, hein? Vamos voltar as telinhas todas aqui, ó. Quando eu falei assim, ó, o comida behavior, objeto do tipo comida behavior, acesse o seu game object. Então, se eu colocar um tease aqui, ó, vocês vão perceber que estou acessando algo que é dele. Quem que é o seu game object? É aquele objeto ao qual ele está associado. Acesse o transform dele e mude a posição para vetor. Pronto. Então, toda vez que eu clicar no mouse, eu vou chamar a função, o método. Tá aí. Muda a comida de lugar. Aqui pode ser public ou private, tá? Se eu tirar o public, ele já é automaticamente private. Quando eu não coloco nada, esse método é privado. Beleza? Será que vai funcionar? Vamos lá, vamos testar. Não sei. Tomara que funcione. Ó, olha que legal. Fechou? Então, toda vez que eu clico na comidinha, ela muda de lugar, vai para outro lugar. Viram que interessante? E eu vou fazer algo a mais ainda nesse script, pessoal. Vou voltar lá nele. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar agora, eu vou criar um item, ó. Vou até mudar esse comentário, ó. Itens do objeto. Beleza? Itens do objeto. Tá aqui. E aí, eu tenho aqui itens da classe. Eu vou criar aqui na minha classe uma variável pública, ó, public. Então, quer dizer, todo mundo que tiver acesso a essa classe vai conseguir mexer nessa variável. Ó, que eu vou falar que ela é do tipo inteiro e eu vou falar assim, ó, vou falar que é quantidade. Ó, quantidade. Ela vai representar quantas carnes a pessoa conseguiu clicar. Então, eu cliquei em quantas carnes. Tá aqui a quantidade. Então, toda vez que eu clicar em uma carne, ó, cliquei com o mouse down, eu vou pegar aquela variável e vou incrementar ela. Olha só que interessante. Então, eu vou vir aqui, ó, vou falar assim, ó, o script comida behavior. Eu vou pegar e vou trabalhar com a sua variável quantidade. O que eu vou fazer? Ah, faltou um detalhe, né? Para falar que isso aqui é da classe, eu preciso falar que ela é static. Ó, senão ela é do objeto. Então, vou falar para a sua variável quantidade, somar. Quer dizer que eu cliquei. Então, quantidade de cliques nas carnes está aqui, ó. Beleza? Fechou. Então, toda vez que eu clico na carne, eu já estou contando. Opa, clicou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6... independentemente de onde eu estiver. Beleza? Fechou. Estou usando o Start? Não. Estou usando o Update? Não. Então deleto. Não preciso deles aqui. Ó, se eu quiser, é só escrever de novo. Então, olha só que legal, pessoal. Programamos as ações da minha carne. Quando eu clico nela, eu conto que eu cliquei em uma variável que pertence à classe e faço o que? Mudo a carne de lugar. Perceberam? Finalizamos essa etapa. Beleza? Próxima etapa. O que nós vamos fazer aqui no nosso main? Nós vamos colocar um contador e vamos exibir esse contador na tela. Então, o jogo vai ficar rodando aqui, ó, o main, durante 10 segundos, 20 segundos, e depois desse tempo ele vai para o Game Over. E lá no Game Over nós vamos mostrar quantas carnes foram coletadas, beleza? Então, com tarefinha para casa, vocês vão tentar fazer o quê? Vocês vão colocar um textinho aqui, timer, com valor, por exemplo, de 10, e vocês podem tentar programar a cada 1 segundo o timer vai decrementar aqui. O textinho vai deixar de ser 10, vai para 9, vai para 8, vai para 7, sucessivamente, beleza? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós programamos a mecânica da comida e hoje nós vamos programar a mecânica de tempo aqui do nosso game. Vamos lá? Bom pessoal, como havia comentado, nós vamos programar a mecânica de tempo. O que seria essa mecânica, pessoal? Quando nós caímos aqui na cena do main, vou rodar aqui para nós testarmos. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui a minha comidinha e eu vou coletar a minha comida, tá? Então, estou coletando ela. Após uma quantidade de tempo, por exemplo, 10 segundos, eu tenho que fazer o que? Ó, acabou. Não quero mais coletar, eu quero que vá para a tela de Game Over. Então, nós vamos programar essa mecânica de uma maneira bem simples. Fechou? Primeira coisa, vou vir aqui, ó. Vou criar um componente aqui no meu Yeark vazio. Vou chamar de Game Controller, que vai ser o controlador do meu jogo aqui, principal. Vou criar um script para ele, ó. Create C# script Game Controller. E eu vou associar esse script a o meu Game Controller aqui, ao meu objeto no Yeark. Então é só arrastar ele e pronto. Espera aí que ele não terminou de carregar aqui, ó. Não terminou de carregar. Vamos aguardar. E aí ele vai permitir que eu arraste. Então, ó, selecionei. É só arrastar o Game Controller aqui, ó. Ou para cá, ou para cá. Tanto faz. Arrastei. Tá ali. Já associou. E nós vamos programá-lo. Então, vou vir aqui. E eu vou programar apenas aqui nele, pessoal, a mecânica de tempo. Tá? E como que nós vamos fazer isso? Depois nós vamos programar mais coisas, como por exemplo, nós vamos colocar aqui o timer do jogo. Mas aqui, a nossa mecânica de tempo, ela vai ser simples. Eu vou pegar, eu vou fazer isso, ó. Vou criar uma variável aqui. Private float time. Ou melhor, vou chamar de timer. Vou colocar aqui, ó, serialized field, vírgula, tooltip, duração do jogo. Então aqui o usuário vai poder configurar a duração do jogo lá nas propriedades do game, tá? E aqui nós vamos fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar um método void ir para game over. Lembra desse método aqui, ó? Ah, Danilo, não lembro. Puxa vida, olha aqui no nosso menu. Nós não temos ir para o main? É a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui um ir para o game over, onde eu vou chamar a cena 2, que é a cena de game over. Correto? E aí, pessoal, eu não tenho meu timer aqui, ó. Meu jogo vai demorar essa quantidade de tempo, em segundos. Então, eu vou vir aqui no start e simplesmente vou fazer isso, ó. Invoke. Vou chamar o método ir para game over. Então, o que o invoke faz? Ele pega e executa o método que você colocar aqui, ó. Então, ele vai chamar o método ir para game over. E vai executar ele depois de quanto tempo? Então, eu tenho um timer aqui, ó. Então, você só vai executar esse método depois de tantos segundos, que é o timer. Pronto. Fechou. Então, o valor do timer é o valor que ele vai demorar para ir para a fase de game over. Viram que interessante? Então, o update eu preciso aqui? Por enquanto não preciso do update, tá? Vamos testar? Será que vai funcionar? Vou dar um play. Opa, já foi. Por que já foi? Vou clicar aqui no meu Game Controller. Qual o valor do meu timer? 0. Vamos colocar aqui, ó, 10. Então, e até para ficar mais fácil, vou voltar aqui, ó. E o timer, já logo de cara, vou colocar 10 aqui, ó. Beleza? Deixar já um valor pré-definido que é o 10. Mas agora que nós já associamos ele aqui, você vai ter que definir aqui de qualquer jeito um valor, tá? Então pronto, já deixei 10 lá, um valor padrão. Quem for usar o script de novo, em outro lugar. Se eu rodar aqui a nossa aplicação,
você vai jogar durante 10 segundos o game. E aí ele vai cair aonde? Ele vai cair no Game Over. Olha lá. Parabéns, você coletou X carnes. Então nós conseguimos fazer o que? Implementar a mecânica de tempo aqui, ó, da nossa cena principal, do nosso main. Beleza? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer também? Pô, puxa vida, Danilo. E a quantidade de comida? Então, nós vamos voltar aqui no nosso Game Controller. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quando der o Start, eu vou acessar a minha classe comida, behavior, e vou pegar a variável quantidade e vou setar 0 para ela. Porque começou o jogo, o que eu faço? 0 a comida coletada. E depois eu falo o quê? Venho aqui e falo para ir para a tela de Game Over. Pronto. Depois de timer segundos. Tá aqui. Entenderam? Então agora, toda vez que o usuário coletar uma comida, o que vai acontecer? Ele entrou nessa tela do main, ele zera a quantidade de comida, vai começar a coletar, ele vai armazenando a quantidade aqui na variável quantidade da classe. E depois eu posso pegar, pessoal, e mostrar isso onde? No Game Over. Entenderam? Então, olha só que legal. Nós já vamos até pegar e vamos fazer o seguinte. Lá no nosso Game Over. Cadê o nosso Game Over aqui, ó? Nós já podemos colocar lá o valor da comida. Compreenderam? Como? Do mesmo jeito que nós fizemos agora. Vocês não vieram aqui, por exemplo, na comida, ó. Acessaram o script e guardaram o valor? Perfeito. Aqui no nosso Game Controller, vocês não conseguiram também trabalhar com a quantidade? Então lá eu também consigo pegar essa quantidade. Compreenderam? Mas é outra história. Nós vamos fazer isso aí em outro momento. Tá ok? Tarefinha para casa, pessoal. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar a sua cena da fazendinha aqui, o main, e vão colocar um timer aqui, ó. Um temporizador que vai contar X segundos, vai ir zerando o timer. E qual o valor desse timer? É o valor que está contido na variável timer. Então, quando chegar a 0, nós não vamos para outra tela. Então, vocês vão tentar criar aqui esse temporizador na tela de vocês. Fechou? Não vou falar como, vocês vão tentar se virar aí. No próximo encontro, nós vamos implementar aqui da melhor maneira possível, ou pelo menos uma bem simplificada, tá ok? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós programamos a mecânica de tempo aqui do nosso jogo e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos configurar aqui o nosso projeto para exibir o timer aqui na cena. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia falado, nós vamos exibir o timer aqui no nosso game. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui no main, estou com a cena main aberta, obviamente, né? Venho aqui em UI, Text Mesh Pro. Pronto. Criou um componente de texto, tá aqui bonitinho. Se eu clicar em game, eu consigo ver ele aqui, ó. E eu vou fazer o que? Eu vou centralizar ele, ó, no topo, tá aqui. Centralizei. Vou pegar ele, vou escrever aqui, ó, timer 2.10. Apenas um texto ilustrativo. Vou descer ele um pouquinho aqui, ó, vou colocar menos 100. Menos 100 é muito. Vamos colocar aqui, ó, menos 90. Pronto. Menos 80. Vamos. Pronto, menos 80. Fechou. Vou chamá-lo de timer. Ou melhor, text timer. Ó, texto do timer. Vou colocar a fonte em bold. Vou pegar aqui, mudar o tamanho para 50. E vou fazer o que? Aumentar a largura para 500. Pronto. Vou centralizar aqui o texto, ó, alinhar ele 100%
centralizado, ó, tanto aqui quanto aqui. E aí fechou, tá ali o texto, ó, bonitinho, não ficou? Legal, então eu já tenho o textinho que nós vamos utilizar para exibir o nosso timer. E agora nós vamos programar isso. Onde nós vamos programar isso? No nosso Game Controller. Então no nosso Game Controller aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra variável que vai ser do tipo TextMeshPro. Então aqui eu vou adicionar a biblioteca, ó, using tmpro. Para que é isso? Para eu conseguir utilizar os texts, os buttons aqui dentro. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui, ó, também o Serialized Field. Olha aqui, ó, que bonitinho. E vou colocar, ó, timer do jogo. E aqui eu vou colocar private text. Agora, o difícil é lembrar aqui o nome da classe. TextMeshPro Yugi. Cadê? TextMeshPro. Caraca, hein? TextMeshPro Yugi. Aqui, ó. E eu vou chamar de timer. Pronto, ó. Fechou. Maravilha. Então, eu criei um carinha aqui, ó. Ah, e aqui ele está reclamando, né? Porque já tem um timer. Então, nós vamos chamar timer. Vamos fazer aqui, ó. Text timer. Pronto, ó. Fechou. Text timer. Maravilha. E aqui, ó. Texto do timer do jogo. Pronto. Já tenho quem eu vou usar para exibir aqui, ó, a mensagem na tela. É esse indivíduo que eu vou trabalhar para poder mudar lá o valor daquele TextMeshPro que está na tela. E aí, pessoal, no Start, o que nós vamos fazer? Ó, olha só que interessante. Nós vamos pegar e vamos fazer isso. Ó. Eu vou vir aqui e vou acessar. Ó. Cadê aqui? Ó? Depois dessa linha, eu vou acessar o nosso TextTimer.text. E eu vou falar que o textinho dele vai ser o quê? Timer, 2 pontos, e o valor que está contido dentro da onde? Dentro do timer, convertido para texto. Então, olha só, eu peguei e falei, ó, o tempo que você tem para jogar é o tempo que está armazenado na variável timer. Beleza? Então agora, de cara, ele já vai mostrar o valor real lá. Só que aí, o que vai acontecer? Além disso, eu tenho que decrementar esse tempo. E aí a gente pode usar a mesma técnica aqui, ó. Criar uma outra função, ó. Void decTimer. Opa. Private, ele criou um onDestroy, olha só. decTimer. Pronto. E aqui dentro, nós vamos fazer o quê? Toda vez que ele chamar essa telinha, eu vou decrementar o tempo. Eu não tenho a variável timer. Timer vai receber o valor que ela tem, menos 1. Tá aqui, ó. Pronto. Fiz isso. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar e vou atualizar o textinho na tela. Então eu vou executar de novo o comando, ó, timer, TextTimer.text, recebe esse texto. Viram que legal? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer? Aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com esse invoke, só que eu faço isso, ó. Invoke, olha que legal, ó. Invoke, repeating, é outro indivíduo muito utilizado. Ele invoca um método. Qual método que eu vou invocar? O decTimer. Ah, eu vou invocar esse método depois de quanto tempo? Tá? 1 segundo. E eu vou repetir isso a cada 1 segundo. Então, olha só. Pela lógica, se ele vai repetir isso aqui a cada 1 segundo e vai invocar depois de 1 segundo, então, começou o joguinho, mostrei o valor atual do meu tempo, passou 1 segundo, vai executar, vai decrementar o tempo, mostrar
o texto de novo na tela. E aí, na hora que acabar o timer, ó, ele já vai automaticamente pular para a cena do Game Over, porque aqui nós invocamos ela antes, ó. Vá para a cena do Game Over depois de quanto tempo? Timer, que era o valor inicial. Compreenderam? E aí, será que vai funcionar? Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Só que tem um detalhe, né? Se eu clicar aqui no meu Game Controller, quem é o Text Timer? Está none, ó. Nós não instanciamos essa variável, esse objeto. Então tem que instanciar, tem que falar, ó, quem é esse indivíduo aqui? É esse cara aqui, ó. Então você pega lá o nosso text que está na tela e arrasta para cá. Viram que legal? Então perceberam como que eu uso um objeto que está na tela aqui, ó, um text, dentro de um script? Só pegar e arrastar. Viram? Então toda vez que eu programar aqui, ó, mexer nessa variável text timer, eu vou estar mexendo na realidade em quem? Neste indivíduo aqui, porque eu fiz essa associação. Viram que legal? Vamos testar? Vou dar um play aqui. Então o nosso jogo não mostra, ó, quantas carnes eu coletei, porque a ideia é criar o suspense, ó. Pô, puxa vida. Vamos lá, vamos tentar coletar, o tempo está acabando, ó. Acabou. Parabéns, você coletou X carnes. Viram? E agora, pessoal, o que está faltando programar? A nossa cena de Game Over. E como tarefinha para casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, Scenes, Game Over. Vocês perceberam, né, que o menu já está pronto, o main já está pronto, só falta o Game Over. Vocês vão programar o Game Over. O que eu quero? Depois de 5 segundos que ele exibir essa tela, eu quero que volte para a tela do menu. Tá? Então nós já fizemos isso. Dá uma pensadinha aí. Lembra do invoke? E eu quero que vocês mostrem aqui, ó, em vez de ser um X, a quantidade de carnes que está armazenado dentro da classe comida. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês se divirtam fazendo isso. No nosso próximo encontro eu vou mostrar a resposta e nós vamos implementar a nossa tela de Game Over. Tá, ok? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? No último encontro nós programamos o timer do nosso game, fizemos exibir o tempo na cena principal e hoje nós vamos programar o Game Over. Vamos lá? Bom pessoal, já estou aqui na minha cena de Game Over e nós vamos fazer o que? Nós vamos programar o Game Over, pessoal. Eu quero fazer com que apareça a mensagem que parabéns, você coletou 10, 20, 30 carnes, né? Quantidade de carnes que o usuário coletou. E também, depois de um determinado tempo, volte para a cena principal. E como que nós vamos fazer isso? Vocês vão vir aqui, ó, na pastinha script. Nós vamos criar um outro script chamado de Game Over. Pronto, ó, que nome sugestivo. E aí, eu vou pegar esse script e vou associar alguém aqui, tá? Então, posso colocar em qualquer objeto, se eu quiser. Mas, para ficar legal, eu vou criar um outro objeto em branco. Eu vou fazer assim, ó, Game Over Controller. Pronto, controlador do Game Over. E aí eu vou arrastar o Game Over para cá, ó, o script. Pronto, fechou? E aí, pessoal, é mais do mesmo. Como mais do mesmo, Danilo? Ah, eu preciso mexer com um elemento de tela do Canva, que é o nosso text. Beleza. Nós não fizemos isso no Game Controller? Fizemos, ó. Então eu vou vir aqui, vou copiar o text timer, ó, copiei na caruda, hein? Vou vir aqui no Game Over, vou colar e vou simplesmente mudar aqui o nome, ó. Vou chamar de comidas, comida, pronto, comida, comida, né? Comada, comida, pronto. Então tá aqui. Esse é o objeto que vai mostrar na tela o textinho. Beleza? Ah, Danilo, eu quero ir para a cena do menu. Tranquilo, tá aqui, ó. Ir para. Copiei, colei. Olha só. Vim aqui, colei.
Vou precisar do update? Não, vou deletar o update, ó, não vai ter nada no update. Inclusive aqui, ó, o update do Game Controller também não tem nada, eu deleto ele. Não preciso ter ele lá se não tem nada dentro. E aqui, Load Scene 0, vai para cena 0. Acabou. Ir para menu. Olha que bonitinho. Vocês já fizeram, pessoal, nos encontros passados. Então, praticamente uma revisão. Perceberam? Ah, Danilo, mas espera aí, eu preciso chamar esse indivíduo. Fechou? Ah, olha lá no Game Over, no Game Controller, como que nós fizemos? Usamos o Invoke. Tá vendo? Então, eu posso vir aqui e mesma coisa, no nosso Game Over, eu venho aqui no Start e dou Invoke em quem? Ir para menu. Depois de quanto tempo? Vamos colocar aqui, ó, 5 segundos. 5 segundos já está bom para o usuário ficar olhando lá quantas carnes ele coletou. Beleza? Depois de 5 segundinhos. Tá aí. Então, depois de 5 segundos, ele volta para o menu. Ah, e o nosso texto? O que eu vou fazer com o meu texto? Ah, repara lá no Game Over, vocês já fizeram também. Tá aqui, ó. Cadê? Olha lá. Text.text recebe um textinho. Já está feito. Então, esse eu não vou copiar, nós vamos fazer na mão, ó. Então, qual que é o nome? Comida. Vou mudar o nome aqui, ó. Text comida, só para ficar bem sugestivo, ó. Mas poderia deixar do jeito que estava, né? Text comida.text recebe. E aí, qual o textinho que nós colocamos aqui, ó? Cadê o nosso Canva? Tá aqui o nosso text. Parabéns, você coletou X carnes. Ó. Copiei o textinho, vim aqui, poderia ter escrito. Você coletou o X, agora é um valor, né? Então, ao invés de colocar um X, vou colocar um mais aqui. E vou mostrar o que? O valor contido na classe. Como que é o nome da nossa classe? Comida behavior. Ponto. Quantidade. Tá aí. Só fazer isso aqui já vai funcionar. Fechou? Ah, eu quero deixar mais explícito ainda. Ponto to string. Ó, vou pegar o valor, converter para texto. Vou concatenar com esse textinho. Então, o que eu vou jogar aqui dentro? Esse texto mais esse texto mais esse texto. Tá? Eu pulei a linha aqui só para ficar fácil de vocês visualizarem. Pode ser tudo em uma linha só. Então, mudei o textinho. Depois de X segundos, ele volta para o menu. Acabou. Só isso. Não tem mais nada. Só isso mesmo. Só. Vamos testar agora. Ó, nosso Game Over Controller. Ó. Quem que é o texto da comida? É esse text aqui. Arrastei para cá. Se eu der um play no Game Over mesmo, o que ele vai fazer? Vai mostrar aqui, ó, parabéns, você coletou 0 carnes. Nós vamos contar 5 segundos. Caiu aqui. Vou clicar no botão jogar. O jogo começou. E aí, você vai ter que coletar as carnes, ó, em 10 segundos. Pronto. Coletei. Quantas carnes eu coletei? 12 carnes. Fui bem, hein? Ah, será que eu consigo coletar mais? Ó, em 10 segundos. Vamos lá. Vamos testar aqui os nossos reflexos. Coletei 13 carnes. Viram que legal? Então, pessoal, nós conseguimos implementar o nosso game do começo ao fim. O jogo tem início, meio e fim. Conseguiram aprender como trabalhar com script, como trabalhar com elementos do Canva, colocando textos, tá? Colocando botões. Então, trabalhamos com Canva aqui, ó, com Canvas. Fechou. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nos nossos próximos encontros, nós vamos aprender muito mais sobre a Unity. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.